aí, nação celeste, e aí, meu povo, bora que bora! Nesta sexta-feira, a partir de agora, ficar por dentro de tudo que envolveu o Cruzeiro nessas últimas horas. Vem comigo! Tem bastante coisa, nação, pra gente poder abordar, bastante coisa mesmo, tá? Sexta-feira agitada é véspera de Cruzeiro e vitória pelo Campeonato Brasileiro, então não só coisas envolvendo o jogo, mas outras também que vocês vão ficar por dentro a partir de agora. Já peço, nação celeste, antes de mais nada, aquele likezão, aquele seu joinha, tá? Que sempre faz diferença por aqui, beleza? Hypa o nosso vídeo também, comenta, compartilha aqui também o nosso conteúdo e não menos importante, se inscreva aqui no canal Cruzeiro Nostalgia. Sobre os likes, bora manter a meta de 300 joinha, tá? Continuando com aquela meta mais do que humilde. Me ajuda. Vamos lá, primeira informação não poderia ser diferente. Bora para parcial de ingressos vendidos. E agora há pouco o Cruzeiro anunciou que 55 mil cruzeirenses estarão no confronto contra o Vitória no Mineirão. A última, carga solicitada solicitada pelo Cruzeiro ao Mineirão foi de 60.500 cruzeirenses. Então, nação, não sei se vai bater os 60 de fato, mas vai bater pelo menos uns 58, talvez 59 mil cruzeirenses. Sabadão amanhã às 16 horas, um dia legal, um horário top e um adversário que dá pra dizer que o Cruzeiro é favorito, né? Jogo esse pra bater os 60 pontos e depois ficar secando aí Palmeiras e Flamengo na rodada. Você vai no jogo? Comenta. Próxima notícia, nação, agora a gente fala sobre o Gamarra, Matheus Gamarra, zagueiro do Cruzeiro. Ele concedeu nessas últimas horas uma entrevista a uma rádio lá no Paraguai, né? Uma rádio que tem aí também um canal no YouTube, enfim, aí eu vou trazer pra vocês, nação celeste, alguns trechos, tá? Desta live. Eu não vou trazer aqui o áudio, ó, tanto em enero como em junho, é um papo já havia estado... que eu não consigo traduzir em áudio, né? Mas eu tenho alguns trechos que são os principais, tá? Primeiramente, a chamada no Twitter da rádio sobre a fala do Matheus é o seguinte, ó. Insistia em sair do Cruzeiro, mas o Leonardo Jardim não deixou. Minha intenção era voltar para o Paraguai, ainda nesse ano, no meio do ano, né? Sou jovem e quero jogar, tá? Então, assim, basicamente o Gamarra nessa entrevista, tá? Ao pessoal da Rock e Pop Paraguai, rádio 95.5 FM, o Gamarra, ele desabafou sobre esse momento do Cruzeiro. Hoje, ele é a última opção na zaga, a gente pode dizer isso, né? Tanto é que nesse jogo agora contra a equipe do Vitória, não temos a dupla titular Fabrício Bruno e Vidalba. Quem deve jogar com certeza o Jonathan Jesus, e alguns ainda colocam a possibilidade ali do Gamarra jogar ao invés do João Marcelo, mas sendo muito sincero, na minha cabeça não tem a mínima possibilidade do Gamarra jogar, até porque nas recentes oportunidades que o Jardim deu, ele deu ao João Marcelo, não ao Gamarra. O João Marcelo voltando de lesão. Então, João Marcelo e Jonathan Jesus devem, formar a dupla contra o Vitória. E o Gamarra vai pro banco. Ele vai ser o reserva ali imediato. E aí, nação, né? Por conta desse momento, apenas 5 ou 6 jogos da temporada, acho que foram 5 jogos que o Gamarra fez com a camisa do Cruzeiro na temporada. Ele fez esse desabafo aí, né? Algumas outras aspas, né? Eu insisti umas 3 vezes. E ele me disse, não. Ele quem? Leonardo Jardim. Então, para não ser mal e fechar a porta para o futuro de um jogador paraguaio, não insisti mais. Mas havia a possibilidade de voltar ao Olímpia, tá? Em uma outra aspas aqui, eu falei com o Leonardo Jardim, me dou bem com todo o grupo, estou feliz, mas necessito sair. Queria ter a possibilidade de ele me ajudar a sair, porque preciso ter minutos. Cara, o Gamarra quer jogar. Ele quer jogar, e no Cruzeiro as oportunidades que ele teve não o credenciaram, né, a ter ali mais chances. Foi realmente muito mal, mas tá aí, registrado esse desabafo, digamos assim, do Gamarra. Lembrando, ele não é jogador fixo do Cruzeiro, ele tá por empréstimo, tá? Então ele deve sair no final do ano, volta para o Atlético Paranaense e depois lá ele se resolve com o Furacão para saber se fica por lá, pra jogar a Série B o ano que vem, né, Atlético Paranaense? Será que joga a Série B ou volta?
ou se de repente ele vai ser emprestado. O Olímpia tem interesse, segundo ele pode voltar ao Paraguai. Próxima notícia aí falando de outro jogador, nação, que pode não permanecer, tá? Porque eu trouxe pra vocês essa semana um vídeo onde eu trouxe aqui a informação do Vene Casagrande, trazendo o interesse do Cruzeiro no lateral direito, Mateuzinho do Cuiabá. Dá pra cravar, é o principal jogador da posição na Série B, né? E aí, nação celeste, a Itatiaia trouxe a seguinte matéria nesta sexta-feira. Permanência de Fagner no Cruzeiro ganha força e tem cenário desenhado. Próximo de voltar aos gramados, lateral direito de 36 anos deseja continuar no Clube Celeste em 2026. Bora pra matéria, ó. Vou pra partir do segundo parágrafo aqui, ó. Perto de voltar a jogar após mais de 3 meses, Fagner pode continuar no Cruzeiro para 26. O lateral de 36 anos está emprestado ao clube pelo Corinthians, tá? Até o final agora desse ano. A Itatiaia apurou que o atleta está satisfeito com o momento que vive na Toca e tem a intenção de dar continuidade à passagem. O atleta deixou boa impressão nas oportunidades que teve e virou uma figura de confiança da torcida e da comissão técnica. Outro ponto importante está ligado à família de Fagner. O entorno do jogador está adaptado e feliz em BH. Vale lembrar que Henrique Lemos, né, que é filho dele, faz parte da base do Cruzeiro aí, nessa temporada, inclusive chegou até a seleção brasileira. O contrato de Fagner com o Corinthians tem validade até o final desse ano. Como as equipes são focadas nas competições e se enfrentarão na semi da Copa do Brasil, a tendência, né, é que a situação ela tenha um desfecho só no final do ano. E aí é o seguinte, nação, seguinte, tá? O que tá pegando pro Fagner ficar é o fator Corinthians e barra salário do jogador, porque o Fagner também não tem um salário baixo, né? E aí, no aspecto Corinthians, já que ele tem contrato até o final dia 26 com o Corinthians, até então o Corinthians não tava querendo abrir mão de muita coisa não, pra liberar o Fagner. O Corinthians quer uma compensação financeira que nos momentos em que o Cruzeiro chegou a levantar a mão pra falar da possibilidade da permanência dele, foi uma compensação que o Cruzeiro não achou muito justa. E aí, repito, tem essa questão também envolvendo o salário do Fagner, que não é baixa, né? Apesar do Cruzeiro entender que o Fagner tem um perfil desejado para disputar o ano que vem as competições que tem pela frente, principalmente Libertadores, essa renovação só vai passar pelo Corinthians ceder e pelo Fagner, né? Ter uma renovação, se for com o Cruzeiro, por um salário inferior ao que ele ganha atualmente, né? Para entrar nesse orçamento do Cruzeiro. E aí, me parece que quando o Vene ele solta a notícia do Mateuzinho, o Cruzeiro pressiona na hora o Fagner e o Corinthians. E aí é onde surge essa notícia nova da Itatiaia. Sendo muito, muito sincero, eu, né, gostaria que o Fagner permanecesse no Cruzeiro. Já está adaptado ao clube, à cidade. O seu filho joga no Sub-15 do Cruzeiro, tem um potencial gigantesco. Gigantesco. O Fagner é um cara experiente, conhece a Libertadores. É um cara que quando teve a oportunidade, rendeu. Até nos momentos em baixas do Willian, ele tava lá para suprir, né, o nível técnico da lateral direita. Ele pode ser fundamental pro desenvolvimento do Cauã Moraes. Então assim, rapaziada, eu só vejo pontos positivos da permanência do Fagner. Mas ele vai ter que baixar o seu salário e o Corinthians vai ter que ceder um pouco. Parece que a pressão, quando surge o nome Mateuzinho, surtiu efeito. Quero que você comenta, né, se você é do time fica Fagner ou do time sai Fagner. Bora pra próxima notícia, e essa daqui pra mim é um absurdo total, nação. Vamos lá, vou repercutir com vocês uma notícia do jornalista Leonardo Oliveira, tá, da Gazeta Zero Hora, tá, do jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul, principal jornal, veículo, né, de notícias envolvendo futebol lá do Sul. E aí quem replicou essa notícia foi o Soccer News Grêmio. Olha isso aqui, nação. Grêmio poderá contar com Marlon na lateral esquerda na partida contra o Cruzeiro no próximo dia 5, quarta-feira que vem. O empresário Paulo Roberto Costa, que tem boa relação com o dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho, viabilizou, ele tá cravando aqui já, tá, o jornalista, viabilizou a liberação sem a necessidade do pagamento de uma multa.
é essa mesma multa que tirou o Marlon do jogo do turno contra o Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro naquela ocasião venceu por 4-1. Já que o jogador ainda pertence ao Clube Mineiro, no primeiro turno o Grêmio precisou escalar Lucas Esteves no lugar. A compra de Marlon por 23 milhões pelo Tricolor já está definida. Está definida porque o Marlon atingiu lá as métricas, né, para exigir automaticamente que o Grêmio pague esse valor. E pra mim isso aqui é um absurdo, não tem como ser diferente, nação. Porque, cara, qual é a justificativa pro Cruzeiro querer reforçar o rival contra si mesmo? Se você pode impedir que o lateral esquerdo titular do time que você vai enfrentar jogue, contratualmente falando, ou se o Grêmio quiser utilizar vai ter que pagar uma multa, por que, de boa fé, você vai liberar o cara? Jogando lá no Sul ainda. Não me entra na cabeça. Eu quero que essa notícia seja confirmada. Eu quero que tenha apuração no Samuel Venâncio, porque se isso aqui acontecer, Pedrinho, você tá de sacanagem com a nossa cara. Nessa situação aqui, porra, irmão, qual a chance de sair um gol de cruzamento do Marlon, até o próprio Marlon fazer o gol? Lei do ex, rapaziada, é uma praga que você vê praticamente aí semana sim, semana também. Então, não me entra na cabeça. Eu quero acreditar que a informação do jornalista esteja equivocada. Bora aguardar, mas pra mim isso aqui é um grande absurdo. E absurdo também é esta oportunidade de mercado que está surgindo para os clubes brasileiros. E eu gostaria do fundo do meu coração que o Cruzeiro aproveitasse. Nação Celeste, pra gente poder finalizar o vídeo, vou falar de John Arias aqui, tá? Um perfil no Twitter, o Curiosidades Premier League, postou o seguinte texto, tá? John Arias com a camisa dos Wolves, só em jogos oficiais, tá? Oficiais. 13 jogos, 0 gols e 0 assistências. Não consegue ajudar o Lanterna da Premier League. E mais, reserva nos Wolves. Ele é hoje reserva. Rapaziada, um dos principais jogadores do futebol sul-americano saiu agora no meio do ano, foi para a Inglaterra e não consegue desempenhar minimamente futebol. Não consegue minimamente ser titular no Lanterna da Premier League. E ele, John Arias, há quem diga que pode voltar ao futebol brasileiro agora, né, na virada do ano. Motivo principal para essa volta: Copa do Mundo de 2026. Hoje, John Arias, ele é um cara que está em todas as convocações. Mas se você não joga, se você não consegue ter desempenho, se você tem na sua posição alguns jogadores que estão tendo, né, oportunidades recentes na Europa, e está desempenhando um bom futebol, numa dessa pode até ficar para trás. Então, assim como jogadores brasileiros que estão nessa mesma situação ou parecidas podem voltar ao futebol brasileiro pensando numa Copa do Mundo, John Arias pode fazer a mesma coisa. O Gerson deve voltar, o Wendel deve voltar e outros jogadores também, que acham que tem a possibilidade, a capacidade de ser lembrada pelo Ancelotti. Nesse caso não é a seleção brasileira, é a seleção colombiana, mas o John Arias vive um dilema. Até aqui, a sua passagem na Inglaterra é um fracasso. Para um cara que tecnicamente aqui no Brasil, em vários momentos, até sobrava. Bora ver, ele foi para um time que não consegue entregar a possibilidade dele desempenhar seu bom futebol. Tá brigando muito para não cair, não tá na graça do técnico, é reserva. Isso pode acontecer. E aí, é oportunidade de mercado. Imagina o John Arias se forçando no Cruzeiro para a próxima Libertadores. Imagina só a Nação Celeste. Que baita oportunidade de mercado. Barato não seria, mas se por ano o Cruzeiro pretende nos próximos, né, nas próximas temporadas investir 300 milhões de reais, nessa conta eu acho que o John Arias conseguiria entrar aí. Então você comenta, você vai refletir, vai falar pra mim o que você acha dessa opção, dessa oportunidade que eu vejo de mercado. E se chegou até aqui, like, hype aqui o nosso vídeo, comenta, compartilha, a partir do que eu só posso te desejar uma continuação de sexta abençoada. Fique na paz do Senhor, até a próxima, eu fui e tchau!